Bem, como vocês sabem, nós estamos caminhando no texto de Marcos e estudando sobre o rei que se revela, e na verdade, agora neste momento, é o reino que se revela. É o reino que se revela. Né? Como vocês perceberam nos últimos capítulos que nós estudamos, na nossa retomada do Evangelho de Marcos, nós percebemos que agora Jesus está caminhando para a cruz. Jesus está caminhando para a cruz. E Marcos é o evangelista que mais gasta capítulos com a semana, aquilo que nós chamaríamos, tradicionalmente, da Semana da Paixão. Então, Marcos é um dos evangelistas que mais gasta capítulo nessa Semana da Evangelização, na Semana da Paixão, desculpa, na Semana da Paixão. Mas uma das coisas que eu gostaria de colocar para vocês, nós vamos estudar o capítulo de número 12, a partir do verso de número 13. Então você pode abrir a sua Bíblia aí. Mas uma das coisas que eu gostaria de colocar para vocês é que na preparação da festa, nós recebemos algumas mensagens perguntando se uma igreja evangélica poderia fazer um arraial. Um arraial. Eu sei que na nossa cultura brasileira, as festas juninas e julinas estão ligadas à religiosidade católica romana. Algumas, nos meses principalmente de junho, celebram-se alguns vultos históricos, denominados pelo catolicismo romano como santos, homens e mulheres que tiveram destaque dentro da história da Igreja Romana como santos. Então, eles são celebrados neste momento. E eu sei, alguma dessas coisas passa no nosso coração perguntando, mas será que nós não estamos nos aculturando demais? Assemelhando a nossa igreja com a cultura do mundo? É uma das coisas que nós precisamos pensar. Será que nós não estamos não sendo diferentes? Ou melhor, o quão diferente um evangélico, um discípulo de Jesus, precisa ser na nossa sociedade? Quão diferente nós precisamos ser na nossa sociedade? Porque isso é uma pergunta que nós precisamos fazer. Se você ler as Sagradas Escrituras, você vai perceber que as Sagradas Escrituras nos chama a um movimento de santidade. Nos chama à santidade. Hoje pela manhã nós conversávamos, eu e alguns dos presbíteros, conversávamos com as pessoas que seriam recebidas aqui na nossa comunidade como novos membros, durante a escola dominical. E uma das coisas que eu falei para uma das pessoas foi sobre o movimento de transformação que Deus faz na vida das pessoas. Eu não acredito, como reformado, em um momento crucial de conversão. No momento onde você tem um momento crucial de conversão. Eu acredito em uma conversão que acontece durante a vida toda. Durante a vida toda. E deixa eu te explicar isso. Eu sei que em determinado momento os seus olhos foram abertos para a pessoa de Jesus, quem Jesus é. Mas se você examinar a sua vida, você vai perceber que Jesus, de maneira soberana, conduziu você até aquele momento. Jesus, de maneira soberana, colocou pessoas ao seu redor para aquele momento você confessar diante de uma comunidade cristã que Jesus é o Senhor. Então você vai olhar para a sua história de maneira diferente. Jesus me conduziu a isso. C.S. Lewis, no livro que ele fala da sua autobiografia, Surpreendido pela Alegria, ele vai relatar a conversão, aquilo que nós costumeiramente chamamos de conversão, na verdade como um encontro. Um encontro. C.S. Lewis, ele relata na sua autobiografia que Jesus o encontrou na sua história, fazendo com que todas as ruas, todas as esquinas, todos os momentos da vida dele fossem convergir naquele momento específico. Então nós temos esse momento, que de maneira sem examinar a história, nós chamamos de maneira pueril de conversão.
Mas depois desse momento onde os seus olhos são abertos, aonde você se rende, ou melhor, aonde você é rendido, porque é assim que é a verdade. Nós somos rendidos ao amor, à graça irresistível de Cristo Jesus. Então, quando nós nos tornamos rendidos a este amor e esta graça de Cristo Jesus, nós chegamos a um outro momento da nossa caminhada, da nossa conversão, da nossa transformação, que é a santificação. E na santificação, os nossos olhos são abertos para uma outra realidade. Aquilo que nós, teólogos, chamamos de cosmovisão. Porque nós, teólogos, gostamos de complicar a vida das pessoas. Mas nós podemos transformar essa palavra cosmovisão em visão de mundo. Porque todo mundo aqui, nesse auditório, tem uma visão de mundo. Todo mundo. Todo mundo aqui tem uma visão de mundo. Mesmo que você não queira ter, deixa eu te dizer, você tem. Não existe neutralidade na vida. Não queira parecer bonitinho ao século XXI do politicamente correto. Não existe a neutralidade. De alguma forma, você tem uma visão, você enxerga o mundo de uma maneira. E aqui entra, então, a forma com que nós fazemos as coisas. A forma com que nós celebramos a vida. Celebramos a vida. Porque ontem, na nossa festa, era uma celebração da vida em Cristo Jesus. É uma celebração da vida que Cristo Jesus dá a nós. E nós podemos celebrar. Celebramos com os nossos amigos, ouvimos boa música cristã, os nossos hinos clássicos tocados à moda da viola, de maneira sensacional. Depois, para os moderninhos, nós tivemos a banda tocando aí as músicas mais contemporâneas. Rimos, conversamos, nossas crianças brincaram juntas. Contamos piadas, rimos das pessoas, que é uma coisa maravilhosa de se fazer. Quando você se junta, você ri da pessoa que não está perto de você. Não é? É a melhor coisa que tem, não é? Verdade? Não, deixa para lá. A cosmovisão molda a forma com que a gente vive. Molda a forma. E aqui está uma das coisas que eu e você, e eu vou insistir nesse tema com vocês durante todo o ministério que Deus me permitir estar aqui à frente dessa igreja. Nós precisamos formar nos nossos corações uma cosmovisão cristã sadia, baseada nas Sagradas Escrituras. Veja só o que um autor da nossa editora, Cultura Cristã, o Philip Grunheiken, diz: a cosmovisão é às vezes comparada a um par de óculos, mas, para usar outra metáfora ótica, é possível que os nossos olhos sejam a melhor analogia. Então, ao invés de usar o par de óculos, o Philip, ele está dizendo para a gente o seguinte, que os nossos olhos seriam a melhor metáfora, a melhor analogia para se explicar o que é uma cosmovisão. Quando foi a última vez que você se deu conta de que estava enxergando? É a mesma coisa que respirando. Enquanto você está vivo, você não se dá conta que você precisa respirar. A mesma coisa seja com aqueles que enxergam. Apenas enxergamos e fazemos isso todo o tempo, de maneira semelhante, mesmo que raramente ou nunca pensemos em nossa cosmovisão, ainda enxergamos todas as coisas por meio dela. Nossa cosmovisão é aquilo através do que pensamos e, em última análise, aquilo pelo que vivemos. Perceba, no final, ele dá talvez uma definição muito simples do que é uma cosmovisão. A cosmovisão forma os nossos pensamentos. A cosmovisão molda a forma com que a gente vive. Como nós vivemos.
Eu olho para você e eu percebo qual é a sua cosmovisão, a forma com que você enxerga o mundo, a sua visão de mundo, pela forma com que você vive. Então perceba, a cosmovisão real sua não é apenas aquilo que você declara. Porque muitas vezes as pessoas acham que a nossa cosmovisão é aquilo que nós declaramos com a nossa boca. Então perceba uma realidade. Quando o Evangelho fala em crer, quando nos Evangelhos fala assim, crer, você confessa com a sua boca e você crê aonde? No seu coração. Existe uma confissão verbal, mas existe também uma tomada de decisão no seu coração. Aquilo já faz parte, está entranhado em você. Você vive por aquilo. Então a cosmovisão, a sua cosmovisão, é pelo que você vive. Então não é um conceito abstrato, não é um conceito acadêmico meramente dos teólogos que tentam complicar as nossas vidas. Não. Ela é prática, ela é para o dia a dia. Então a sua cosmovisão revela naquilo que você crê. Mas não qualquer tipo de crença, as crenças fundantes, as crenças mais básicas da sua vida. Em quem realmente você confia, em quem realmente você entregou a sua vida, ou por quem você entrega a sua vida. A sua cosmovisão revela essa realidade. Então perceba, o texto de Provérbios, capítulo 23, verso de número 27, diz o seguinte: porque como imagina em sua alma, assim ele é. Como imagina em sua alma, assim ele é. Perceba, a visão que temos de nós mesmos em nossos corações, nosso destino final e o propósito de nossas vidas moldam quem nós somos. Então, uma cosmovisão aplicada tem a ver com a nossa identidade, a maneira como nos vemos internamente, a nossa autoimagem tem um impacto profundo em quem nos tornamos e como vivemos nossas vidas. Primeiro, identidade. Como a sua identidade ou em que a sua identidade está firmada. Em como a sua identidade está firmada. Uma outra realidade da cosmovisão aplicada à nossa realidade é a nossa imaginação. Eu não estou falando da imaginação como algo pueril de uma criança também, mas como aquilo que forma o nosso imaginário e que forma os nossos pensamentos, os nossos planos, os nossos projetos e as nossas crenças internas que moldam profundamente a nossa identidade e o nosso comportamento. Definindo, portanto, a realidade em que vivemos. Então, a sua identidade, a sua imaginação, a forma como você molda os seus planos, os seus desejos. E, por fim, a orientação, a visão clara do nosso propósito de vida e do destino final influenciam profundamente todas as nossas escolhas e ações. O seu propósito de vida. Desde domingo passado eu estou meio coach, vocês perceberam, né? Mas eu não sou não, só está meio. Mas tem a ver com propósito de vida, porque o Evangelho nos dá um propósito de vida. O Evangelho nos dá esse propósito de vida. Então, a orientação é a visão clara. Qual é o seu propósito? E maior do que o seu propósito, qual é o seu destino final? Porque se você não sabe aonde você quer chegar, você não sabe como viver. Uma vez o presbítero Sebastião nos deu uma bela ilustração sobre isso. O Waze, ou o Google Maps, ou o Maps, seja qual for o aplicativo de GPS que você deseja usar. A primeira pergunta que o aplicativo de GPS faz a você é o quê? Qual é o seu destino? Qual é o seu destino?
Para onde você está indo? Aonde você deseja chegar? E se você não sabe qual é o seu destino, porque você se perdeu nos seus propósitos. Então, o texto bíblico que nós vamos estudar hoje fala exatamente sobre isso. Exatamente sobre isso, sobre cosmovisão, propósitos e destino. Sendo assim, deixa eu te mostrar a cosmovisão dos principais personagens do texto que nós vamos estudar antes da gente estudar o texto. Porque quando você pega um texto que ele está descrevendo uma história, descrevendo um fato, você precisa estar atento a quê também? Aos detalhes, como eu já disse anteriormente, mas também aos personagens do texto. Então, no texto de Marcos, capítulo 12, do verso de 13 a 17, nós temos os fariseus. A visão dos líderes religiosos ungidos, eles eram os líderes religiosos ungidos da época, é que para se aproximar de Deus, é imprescindível passar por eles. Eles insistem na necessidade de reconhecer sua autoridade e obter um selo de aprovação como prova de seguir o caminho correto. Para esses líderes, para esses ungidos, mais do que simplesmente conhecer a Deus, é fundamental submeter-se à autoridade que eles representam. Os fariseus, eles eram parte de um grupo do Sinédrio. O Sinédrio era um grupo político-religioso da época de Jesus. E eles têm algo, eles desejam algo. E o desejo desses homens é controlar as pessoas através do quê? Do nosso instinto religioso. Do nosso instinto religioso. E isso acontece hoje no nosso país de maneira exacerbada, principalmente no meio evangélico. Principalmente no meio evangélico. Cobertura espiritual. Cobertura espiritual. O pastor ele dá cobertura espiritual aos membros da sua igreja. Se você sair, se você brigar, se você bater, se você achar ruim, se você discordar do apóstolo, o que acontece? Ele retira de você a cobertura espiritual. E você está lascado. Porque agora você não tem cobertura nenhuma. O cobertor está curto, meu irmão. Esses são os ungidos. Esses são os ungidos. Nós começamos na igreja evangélica com pastores, depois não cabia mais pastores, começamos com bispo. Depois de muitos bispos, nós temos os apóstolos. Depois dos apóstolos, nós temos o pai apóstolo. E depois do pai apóstolo, nós temos quase que o semideus. E o aspirante agora a Messias, porque deve estar chegando nesse nível. São os ungidos. E os ungidos têm os seus caminhos. E os fariseus, eles representam essa casta. Mas perceba, não são os únicos personagens de Marcos capítulo 12, versos de 13 a 17. Nós temos um outro personagem, os herodianos. E perceba, os herodianos tinham uma cosmovisão pragmática e acomodatícia, apoiando a dinastia de Herodes para preservar interesses nacionalistas e evitar o governo romano direto, rejeitado pelos judeus. Consideravam frequentemente os sucessores de Herodes como potenciais messias. Percebam, algo que teologicamente... não está lá, né? Agora que eu vi que eu estava lendo antes de colocar lá. Percebam, coisa que teologicamente seria, ao olhar para o Antigo Testamento, seria antibíblica. Mas eles distorciam a palavra pelo poder político, buscando manter o status quo político e social através da colaboração com o poder romano e do rei Herodes o Grande e os seus descendentes, visando benefícios políticos e econômicos. Se uns tentam abraçar a religião como um status de poder e de controle, os outros tentam a política. A política.
A política como um status de poder e controle sobre as pessoas. E daí casa-se em alguns momentos da igreja houve esse casamento de política e religião. Que é um casamento nefasto. A igreja ela é política no sentido de que ela é militante do reino de Deus, representante do reino de Deus, mas ela é uma igreja profética, que denuncia os erros dos políticos, que clama por transformação, que não se associa à corrupção, que não passa pano para nenhum candidato, seja ele de direita ou de esquerda. A função da igreja, do corpo de Cristo, no meio político, é ser um farol, é sinalizar a justiça, é despertar as boas virtudes, é preparar os crentes para agirem na esfera política da sociedade. Esse é o papel de uma igreja saudável. No entanto, você tinha, no meio religioso, pessoas que misturavam a política com a religião. Por fim, nós temos a cosmovisão de Jesus. Eu sei, essa cosmovisão aqui ela é restrita, ela é pequena, ela não queira me julgar por ela, mas ela é só é somente algo para você ver as distinções dos personagens. A cosmovisão de Jesus é centrada no reino de Deus, onde ele entende sua identidade como amado filho de Deus. Seu objetivo principal é cumprir a vontade do Pai, encontrando sua maior satisfação em fazer a vontade daquele que o enviou. Jesus veio ao mundo para oferecer salvação e vida eterna, sacrificando-se como um resgate por muitos. Sua compreensão clara de destino o capacitou a enfrentar os desafios mais difíceis, conforme registrado nos evangelhos. Se você olha para a vida de Jesus, você percebe essas realidades. Jesus ele tem a sua identidade formada, fixada, não somente naquilo que ele acha que ele é, não somente naquilo que as pessoas dizem para ele, de quem ele é, mas Jesus tem a sua identidade formada e fixada na centralidade do reino de Deus. Ele é o Filho amado. A sua identidade está firmada. Os seus valores estão postos. O seu destino está firmado. O seu propósito de vida é claro. Então perceba, tudo que vai acontecer nos evangelhos, tudo que vai rolar nos evangelhos, todas as lutas, todas as dificuldades e principalmente nessa semana que nós estamos estudando, a Semana da Paixão, será um momento onde Jesus será colocado à prova tudo aquilo que o Cristo crê. Tudo aquilo que o Cristo é. Ele será esmagado pelos nossos pecados. Ele será abandonado, ele será traído. E por que ele não volta atrás? Por que ele não abre mão de quem ele é? Porque a identidade dele está formada em Deus, no reino. Por que ele enfrenta cada desafio sem fraquejar? Porque ele tem claro nele qual é o propósito de vida que ele tem. Os princípios e valores dele são claros. O destino dele é claro. Então, com isso, o Cristo pode ir para a cruz de maneira espontânea, livre por mim, por você. Sofre as suas dores por mim, por você. Perceberam? Quando você não tem a sua identidade, quando você perde a sua identidade, quando você não tem os seus propósitos, você perde o seu destino. Como que Jesus lida e nos ajuda com isso no texto que nós vamos estudar? Primeiro, tenha cautela com as palavras lisonjeiras.
Tenha cautela com as palavras lisonjeiras. E eu sei aqui que elogio na nossa cultura é algo maravilhoso desde que surgiu as redes sociais. Nós estamos nas redes sociais para recebermos likes, não é verdade? Nós estamos nas redes sociais para sermos vistos e notados. Nós estamos nas redes sociais para que as pessoas gostem de nós. Então, nas redes sociais, nós postamos simplesmente aquilo que dá ibope. Aquilo que é bonito de se ver. Então, falar de elogio ou falar de você tenha cautela com os elogios, talvez a nossa cultura não seja algo tão bacana. Mas deixa eu te falar, você precisa ter cautela com os elogios. Perceba o que o texto bíblico nos ensina. Veja, mais tarde, a partir do verso de número 13. Mais tarde, enviaram a Jesus alguns dos fariseus e herodianos que o apanharam para o apanharem em alguma coisa que ele dissesse. Estes se aproximaram dele e disseram, perceba, mestre, sabemos que é íntegro e que não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens, mas ensina o caminho de Deus conforme a verdade. É certo pagar impostos a César ou não? Perceba. Fariseus e herodianos, eles têm a mesma cosmovisão? Eu apresentei agora, gente. Pelo amor de Deus. Não me decepcione. Fariseus e herodianos, eles têm a mesma cosmovisão? Eles são amigos de jantarem, almoçarem juntos? Não são. Eles são pessoas completamente... Fariseus e herodianos são personagens tipicamente antagônicos. Uniram-se para colocar Jesus à prova. Talvez uma das lições mais importantes desse texto é se pessoas antagônicas, que pensam completamente diferente uma da outra, se unirem para dar um elogio a você, tenha cautela. Tenha cautela. Poderia ser essa lição aqui impressa. Mas perceba o que acontece. Eles armam, ou eles criam uma armadilha, usando o artifício mais antigo do mundo, que é o elogio. Veja, o versículo que nós lemos, no versículo de número 14, você vai perceber, pelo menos, 5 vezes, os herodianos e os fariseus elogiando quem é Jesus. Praticamente o versículo todo é um elogio ao Cristo. Ele é o mestre, respeitado, sabemos que ele é íntegro, honesto, não deixa se influenciar por ninguém, imparcial, não te prendes à aparência dos homens, autêntico. Ensina o caminho de Deus conforme a verdade, verdadeiro. Olha, 5 elogios. E não estou dizendo que os fariseus e os herodianos estavam errados a respeito dos elogios que eles receberam, que Jesus recebeu deles. Não. Mas a pergunta é, os fariseus e os herodianos estavam sendo sinceros no seu coração? Eles não estavam falando a mentira. Eles estavam falando, como nós sabemos, através dos evangelhos, a mais pura verdade a respeito do caráter de Cristo. No entanto, eles acreditavam naquilo que eles estavam dizendo? Perceba, muitas vezes, pessoas se aproximam de nós com elogios falsos. E a Bíblia, ela relata essa realidade. Veja, olha só, o Salmo de número 5, verso de número 9. Pois não há nada confiável no que os ímpios dizem. A destruição está dentro deles.
A garganta deles é uma sepultura aberta. Eles bajulam com a língua. Bajuladores. Bajuladores. Eles bajulam com a língua. Provérbios no número 26, verso 28. A língua mentirosa odeia aqueles que ela esmaga. E a boca lisonjeira causa ruína. A boca lisonjeira causa ruína. Provérbios 29, 5. O homem que adula o seu próximo, arma-lhe uma armadilha nos pés. E talvez Jesus estava com este provérbio aqui na cabeça. Ah, esses fariseus e esses herodianos aqui estão chegando com muitos elogios. Estão me adulando demais e eles querem armar uma armadilha para os meus pés. Porque, perceba, existem 4 efeitos que eram esperados a respeito do elogio. Primeiro, vaidade. Quando você é elogiado por alguém, meu irmão e minha irmã, você não se sente bem? Não há coisa melhor para um pregador, descer essa escadinha aqui, ó, toque, 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 chegar aqui no meio, uma pessoa pega e fala assim, pastor, o senhor é um homem de Deus, ungido do Senhor. Que palavra! Que palavra! Deus falou ao seu coração. Você é o melhor que o Hernandes Dias Lopes. Você é melhor que esse tal. Quem é Hernandes Dias Lopes perto do Senhor? Quem é? Mero mortal, pastor, mero mortal. Nada alegra mais o coração do que você receber um elogio. Agora, o problema é a vaidade. O problema é daqui para frente. Daqui para frente. Melhor que o Hernandes Dias Lopes. Daqui para frente é o problema. Porque o seu coração vai ser inflamado pelo seu ego. Sim, o seu coração ficará inflamado pelo seu ego. Esse era o que os fariseus e os herodianos esperavam. Uma segunda coisa que a gente precisa tomar cuidado com os elogios, ou com a boca lisonjeira, é a manipulação. Os elogios foram usados para tentar manipular Jesus, fazendo com que ele se sentisse inclinado a responder de uma maneira que beneficiasse aqueles que os questionavam. Perceba, isso acontece nos nossos relacionamentos. Quando um dos meus filhos chega para mim e diz assim, pai, você é o melhor pai do mundo. Outro igual não há. Você já fala assim, o que você quer? O que você quer, meu amor? Não é? Ou quando a sua esposa põe a mão na sua nuca, meu irmão, e diz, meu amor, que sorte que eu tive de casar com você. Louvado seja o nome do Senhor. E depois ela fala em línguas estranhas. E você se acha a pessoa mais importante da face da terra, mas senta que lá vem a história depois. Os elogios manipulam nossos sentimentos. Os elogios fazem com que a gente possa abrir mão dos nossos princípios e valores. Os elogios nos desarmam. E a gente perde a nossa atenção. Esse era o efeito que os fariseus queriam. Perceba, o elogio causa desatenção. Ao receber elogios, Jesus poderia ter sido distraído, tornaram-se alguém distraído das verdadeiras intenções por trás da pergunta, que era uma armadilha. Eles me acham bom o suficiente. Qualquer coisa que eu responder aqui está boa. Por fim, o elogio
ele cria dependência. Por quê? Porque se a identidade de Jesus não estivesse firmada no reino de Deus, e se Jesus estivesse buscando a aprovação dos outros, ele poderia ter sido influenciado a responder de uma maneira que mantivesse essa aprovação, em vez de falar a verdade. Quantas vezes, diante de uma situação onde a gente vai confrontar alguém, a gente não pensa nisso? Será que eu vou perder a admiração dessa pessoa? Será que eu vou perder a admiração dessa pessoa por falar a verdade? E daí você se nega a falar a verdade, para você não perder a admiração daquela pessoa. Aonde a sua identidade está firmada? Aonde a sua identidade está alicerçada? Na verdade de quem Cristo diz que você é, ou na admiração que a pessoa tem por você? Aonde? Aonde está firmada? Porque se a identidade do Cristo estivesse firmada no que as pessoas dizem a Ele, e não naquilo que o Pai diz quem Ele é, a identidade do Cristo está firmada naquilo que Ele ouviu da boca do Pai. E o Pai disse para o Cristo: Tu és o meu Filho amado. E não importa absolutamente mais nada para o Cristo. Não importa absolutamente mais nada para Jesus, porque a identidade dele é alicerçada naquilo que o Pai disse para ele. Então ele não negocia princípios e valores. Ele não abre mão pelo seu ego. Ele não está alimentando no coração dele aquilo que ele quer ser, mas aquilo que ele é. E quem ele é? O Filho amado. Agora, se você não tem consciência de que você é um filho amado de Deus em Cristo Jesus, você abrirá a mão dos seus princípios e valores para ser respeitado pelos outros, para ser admirado pelos outros. Só que existe um problema. Quando você decepcionar essas outras pessoas, essas pessoas te abandonarão. Essas pessoas abrirão mão de você. Porque o amor humano de um para com o outro é volátil. E não é volátil porque as pessoas são más, é volátil porque os nossos relacionamentos estão marcados pelo pecado. Sendo assim, tome cuidado e siga o conselho do Mestre. E qual é o conselho do Mestre? Mateus capítulo 10, verso 16 diz: Eu os estou enviando como ovelhas entre lobos. Perceba, Jesus ele já caracteriza quem são os seus discípulos. Os seus discípulos são as ovelhas enviadas entre lobos. Pessoas completamente diferentes umas das outras. Com cosmovisões, maneiras de viver de maneira diferente. Uma ovelha não vive como um lobo. São pessoas completamente diferentes. Completamente diferentes. E perceba, Jesus, ele não está dizendo que nós somos jogados, nós somos enviados. A palavra aqui é o termo grego, apostolei, que é o de apóstolos, aqueles que são enviados. Significa enviar, o apóstole significa enviar. Praticamente esse verbo não apenas denota o ato de enviar alguém, mas também incorpora a ideia de autoridade e missão. Vocês são enviados em uma missão, mas vocês não são enviados como lobos, vocês são enviados como ovelhas. Completamente diferentes. Completamente diferentes. E daí Jesus vai dizer o seguinte: vocês são enviados como os lobos, então vocês precisam ser o quê? Astutos com as serpentes e sem malícia como as pombas. Sem malícia como as pombas é a pessoa mais humilde e dócil possível. Pura, porque a pomba representa isso na cultura judaica. No entanto, ele fala de astutos como a
serpente. E se você não tem essa vivência, basta você assistir o Discovery Channel e colocar serpentes, você vai perceber que as serpentes são os animais mais sagazes para o bote. Elas sempre estão de olho no meio em que elas estão inseridas. A serpente, ela não é pega desprevenida. Ela sempre está o quê? Atenta. A serpente, ela não espera, ela espera ser atacada para dar o bote. A serpente não vai ao encontro do seu algoz. Ela espera. Ela espera. Ela está atenta. E no momento certo, ela faz o quê? Dá o bote. Então você precisa ser astuto, esperto, ter a atenção às coisas que estão à sua volta como uma serpente. Mas ser simples e puro no seu olhar como a pomba. Uma segunda coisa que o texto nos ensina é que nós precisamos ter cuidado com os cenários. Então, daí você olha a partir do verso do número 14, continuando, diz o seguinte: é certo pagar impostos a César ou não? Devemos pagar ou não? Perceba que aqui você tem, então, a pergunta. A questão que os fariseus e os herodianos levantam, ela é brilhante. Se Jesus escolhesse o confronto direto, provavelmente seria condenado tanto por parecer infiel a Roma contra os judeus, quanto por incitar ressurreição contra Roma. Então, perceba, qual fosse a resposta de Jesus nesse momento, se ele não estivesse atento, se ele tivesse sido influenciado pelos elogios, ele estaria perdido. É uma resposta que você não sabe, é uma sinuca de bico, popularmente chamada sinuca de bico. Como que eu saio disso? Como eu enfrento esse tipo de questão? Que às vezes ela não é tão binária quanto sim e não. Mas que requer da gente a elucubração, o pensamento, a calma, a astúcia de uma serpente. O texto continua. Perceba. Jesus, então, reconhece a hipocrisia desses caras. A hipocrisia é aquele que carece de coragem. O hipócrita é aquele que carece de coragem para revelar seus verdadeiros sentimentos e intenções, optando sempre por se esconder atrás de máscaras, porque a ideia do hipócritas ou do hipócrites é aquele que se esconde através das máscaras. Ele finge ser uma coisa, mas não o é. Esse é o hipócrita. Então Jesus, ele lida com a hipocrisia. Jesus percebe a hipocrisia deles. E Jesus, então, faz algo que muitas vezes nós não temos coragem de fazer. Por que vocês estão me pondo à prova? Por que vocês estão me pondo à prova? Perceba. Ao lidar com a hipocrisia dos outros, é sábio expor as intenções ocultas que estão no coração dos seus opositores. Jesus, então, ele olha e ele expõe os sentimentos daquela pessoa, ou daquelas pessoas. Ele reconhece a hipocrisia, e ao reconhecer a hipocrisia, Jesus não se cala, Jesus não finge que não está vendo, Jesus simplesmente trabalha com o quê? Com a verdade. Por que vocês estão me pondo à prova? Por que vocês estão tentando me testar aqui? Qual é o teste por trás disso? Jesus também aqui revela a sua humildade. Perceba, Jesus ele revela a sua humildade. Ele olha para os seus opositores
ao expô-los, diz para eles: vocês pensam que não estou sabendo o que vocês estão fazendo? Vocês estão me testando? Porque Jesus não precisava colocá-los em exposição. Jesus é o Deus encarnado. Ele conhece todas as coisas, ele conhece todos os corações. No entanto, Jesus, ao expô-los, mostra que sabe e conhece o cenário que ele está lidando. A pergunta, então, passa a ser: você conhece os cenários que você está lidando na sua vida? Você conhece, de fato, os cenários? Ou você vive à la Zeca Pagodinho? Vida... Vamos, não tem problema, eu sei que vocês escutam muito músicas seculares. Deixa a vida vir levar, vida leva eu. Nada bom como alguém que escute música popular. Perceberam? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Muitas vezes nós estamos vivendo a nossa vida lá Zeca Pagodinho. Desatentos, despreocupados com os cenários. Então, como que você quer glorificar a Deus e viver uma vida com propósito se você vive dessa forma? Tem como você glorificar a Deus sendo despreocupado com os cenários que estão à sua volta? Quer ver como a gente fica, às vezes, a gente vive dessa forma? Você vê o seu filho crescendo e tomando decisões erradas, se tornando alguém, ou uma criança, ou um adolescente, ou um jovem irrecuperável. Ao invés de você expor quem o seu filho é, como Jesus fez com os fariseus e herodianos, você diz assim: a vida vai dar um jeito nele. A vida vai dar um jeito nele. Isso é viver à la Zeca Pagodinho. Você exime-se da responsabilidade. Você fica longe do cenário. Como você quer glorificar a Deus em uma família assim? Fale para mim. Você vê o seu cônjuge, o seu amigo tomando decisões erradas, mas você se exime. Deixa a vida me levar, deixa a vida levar ele. A vida vai dar um jeito nele. Será que amar o próximo como a si mesmo é abandonar o próximo à sua própria sorte? É abandonar o outro à sua própria sorte? Terceiro, a gente caminha para o nosso encerramento. Coloque tudo na perspectiva adequada. E aqui entra o nosso papo sobre cosmovisão. Coloque tudo, você só consegue colocar tudo na perspectiva adequada se você tem a cosmovisão certa. Perceba o que Jesus faz, então, com esses homens que tentavam prová-lo. Veja, tragam-me um denário para que eu o veja. A pergunta óbvia é: será que Jesus, em toda a sua vida, nunca tinha visto um denário? Será que Jesus nunca tinha visto um denário? E daqui, eu sei, algumas pessoas têm uma dificuldade com o bom humor de Jesus no Evangelho de Marcos, mas Jesus aqui está, sim, sendo provocativo aos seus opositores. Jesus está, sim, sendo provocativo aos seus opositores. Jesus está no final do seu ministério, 33 anos. Nunca tinha visto um denário? Inserido no Império Romano. Tragam aqui para mim um denário. E perceba essa realidade. Um denário era o salário equivalente a um dia de trabalho. O denário é equivalente a um dia de trabalho. E daí Jesus aponta para uma realidade muito maior do que simplesmente a realidade daquele momento. Um denário é temporal.
Um denário é tempo gastos, é o cronos, é o nosso dia a dia. É a forma como nós vivemos. Então Jesus está colocando todas as coisas na sua perspectiva correta. Então veja, eles lhe trouxeram a moeda e ele lhe perguntou: de quem é esta imagem que está na inscrição? Calma aí, quem está aqui nessa inscrição? De quem que é essa imagem e essa inscrição? Eles vão responder: de César. De quem está aqui? Quem está aqui nesse cronos, nesse temporário aqui? É César. Daí Jesus tem uma das falas mais impressionantes das Sagradas Escrituras, que transcendem gerações, até mesmo alguns políticos usam ela. Deem a de César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então a pergunta passa a ser: o que é de César? O governo de César é temporal, é finito. Por ser temporal, ele é frágil. E é ilusório, pois não depende apenas dele. Muitas vezes nós olhamos pessoas poderosas na nossa realidade e nós pensamos: essa pessoa nunca será atingida. Esse império nunca vai acabar. Mas se você estuda um pouco de história, você percebe que muitos impérios na história da humanidade surgiram e acabaram. Muitos imperadores na história da humanidade cresceram, prosperaram e depois morreram ao fio da espada. Então a pergunta é: o que é César? Teologicamente falando, colocando as coisas no seu devido lugar, colocando as coisas nas perspectivas corretas, o que é César? Porque é o que Jesus está dizendo. Deem a César o que é de César. A pergunta que Marcos evoca a nós é: o que é César? Perceba. Se você olha para as Sagradas Escrituras, você percebe o que é César. Veja, 1 Samuel capítulo 2, versos de 7 a 8. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta do pó o necessitado, e do montouro ele ergue o pobre, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória. Quem ergue pessoas do pó? Quem estabelece as coisas na terra? Quem é César? Mas não é só esse texto. O texto de Isaías 43, capítulo 23, diz: ele é o que reduz a nada os príncipes e torna em inutilidade os juízes da terra. Quem é César? O que é de César? Quem ele é? Deus o reduz, é Deus o que coloca. Perceba, Jeremias, capítulo 27, versos de 5 a 7. Eu fiz a terra, os homens, os animais, que estão sobre a face da terra pelo meu grande poder e pelo meu braço estendido. Eu os dou àquele a quem me apraz. Agora, eu entreguei todas essas terras nas mãos de Nabucodonosor. Agora, você que conhece um pouco mais de Bíblia, quem é Nabucodonosor? O grande rei. Crente? Nabucodonosor acreditava em Deus? Não nos deuses das Sagradas Escrituras, ele acreditava em outros deuses. Nabucodonosor, ele é de qual império? Babilônico. E o Império Babilônico vai tomar Israel. E o que Deus está dizendo aqui? Quem levantou Nabucodonosor? Quem é César? O que é de César? A pergunta é: o que é de César? É nada de César. Nada de César. Agora, eu fico muito preocupado com crente que fica brigando por política e por candidato, cara.
É um absurdo isso. Porque deixa eu te dizer uma coisa, esse candidato que você adora, seja ele de direita ou de esquerda, se ele chega ao poder, segundo as Escrituras Sagradas, a nossa regra de fé e prática, quem permitiu? Deus. Deus permite que as coisas aconteçam à revelia da gente, muitas vezes. Porque deixa eu falar para você, Deus tem um plano maior do que o seu. Eu sei, o seu plano é bom, o seu plano é bom. Assim como eu acho que o meu plano é melhor do que o de Deus. Mas é só o nosso achismo. Porque o que de fato conta é a vontade soberana dele. E essa vontade soberana dele não depende. Vou falar bem baixo, porque eu sei que a gente não gosta disso. Não depende da sua. Não depende da sua. Você quer que eu fale mais baixo para não te ofender? Não depende da sua vontade. Ele é soberano. Ele levanta os reis, ele derruba os reis. Ele levanta presidente e ele derruba presidente. Nós lemos aqui a confissão de fé em francesa. Nós cremos que Deus estabelece as repúblicas. Mesmo que você não goste da república e você queira a monarquia, pouco lhe importa. Deus está no controle da história e Deus está conduzindo a história para aquilo que Ele deseja fazer na história, para a glória do nome dEle e não para o seu bem-estar. Eu esperava ouvir um amém, glória a Deus. Eu sei, esse discurso é difícil. O que é de César? Nada de César. Quando Jesus então diz para ele, quando Jesus então fala para eles, o que é de César? Aqueles homens, principalmente os fariseus, que eram as pessoas separadas, que eram conhecedores das Sagradas Escrituras, especialistas no Antigo Testamento, eles ficam sem resposta. Sem resposta. Agora, deixa eu parar aqui e a gente está encerrando. Quem controla a sua vida? Quem controla a sua vida? Qual é a sua cosmovisão? Qual é a sua cosmovisão? Ela é uma cosmovisão sadia, fixada naquilo que Jesus fez na cruz por você. O que eu tenho tentado construir? Eu não cheguei lá, porque eu sou talvez aqui um dos maiores pecadores. O Eugene Peterson diz que a comunidade cristã é um bando de pecadores pastoreada pelo maior deles. Então, eu assumo o que o Eugene Peterson diz como pastor. No entanto, uma das coisas que eu tenho tentado construir na minha vida é que a minha identidade não está nos elogios que eu recebo, nos cenários que eu vivo. A minha identidade está fixada, está adequada a uma cosmovisão. Eu sou um filho amado de Deus em Cristo Jesus. Independente do que as pessoas digam, independente dos meus resultados, independente do meu sucesso ou não sucesso, de nada, não depende de nada. Deus me ama em Cristo Jesus na cruz. Essa é a minha identidade. O meu propósito, eu estou tentando caminhar para isso. Não estou dizendo que eu fiz, mas eu estou tentando. O meu propósito não é viver para mim mesmo. O meu propósito é viver para a glória de Deus. Eu não quero ter uma igreja para as pessoas conhecerem como a igreja do pastor fulano de tal. Eu não quero liderar um povo para que eu seja reconhecido. Eu quero liderar um povo, eu quero servir as pessoas para que Cristo seja formado em vós. Eu não estou dizendo que isso está 100% no meu coração, porque eu sou um pecador e eu luto com a vaidade, assim como qualquer um de vocês. Como que é bom sair daqui e depois falar assim, pastor, hoje você foi melhor que o Hernandes Dias Lopes.
Mas se isso você pegar o meu coração, eu sei que eu não vou estar vivendo para a glória de Deus. Eu vou estar vivendo para a minha própria glória. Qual é o meu destino final? O meu destino final não é isso aqui que a gente está vivendo. Isso aqui, como diz o C.S. Lewis, é a antessala somente da festa final. Todas as delícias que nós provamos aqui, todos os bons sentimentos que nós provamos aqui, são apenas são um vislumbre do que Deus preparou para nós na eternidade. Lá está o meu destino final. Deixa eu compartilhar para vocês uma das experiências mais maravilhosas que eu tive essa semana. A Bia, essa não é a parte boa da experiência. Essa é a parte ruim da experiência. A Bia teve virose, dá em criança, né? Virose. Então ela teve uma virose muito forte e acordou de madrugada enchendo a casa de vômito. Vômito para tudo quanto é lado. Meu Deus do céu, como que saía vômito de um pequeno ser? Misericórdia, Jesus amado. Imagine só se acordar de madrugada e ter que limpar vômito de criança da cama, tirar colchão, fazer, oh Deus, Senhor. Aquele dia eu falei, Senhor, onde eu estava com a cabeça em ter filho? Bom, fizemos tudo, damos remédio e tal. A noite seguiu e daí, lógico, ela tinha molhado o colchão dela de vômito, não tinha como ela dormir lá. Ela foi dormir na minha cama, comigo e a Kathleen. Mas uma das experiências mais maravilhosas vem agora. Quando eu acordei, a Bia já estava acordada olhando para mim e falou assim, papai, eu te amo. Aquilo encheu meu coração assim, como é bom o vômito de noite. Brincadeira. Aquela experiência, eu falei assim, cara, e na minha devocional, quando eu estava estudando esse texto, eu falei assim, a eternidade será melhor do que eu ouvi da minha filha que ela me ama. A eternidade será melhor do que isso. O meu coração não pode se prender a essa experiência, que é maravilhosa, louvado seja o nome do Senhor quando os filhos fazem isso com a gente, não é verdade? Sem interesse nenhum. Mas, a eternidade será melhor. Eu queria convidar você, se você não tem ainda a visão adequada de quem Jesus é, você se render a Jesus nessa manhã. Porque Jesus está te chamando. Está colocando você em um beco sem saída. E você precisa se render a Ele. Hoje, nós estamos celebrando a ceia. O sacrifício de Cristo Jesus por nós. E na noite em que Jesus foi traído, Ele tomou o pão e Ele disse, esse é o meu corpo partido em favor de vocês. Todas as vezes que vocês se reunirem, façam isso em memória de mim. Depois de partir o pão, Ele toma o cálice e diz, este é o cálice da nova aliança do meu sangue. Todas as vezes que vocês se reunirem, façam isso em memória de mim. Porque todas as vezes que nós comemos do pão e bebemos do cálice, nós anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. E Ele vem. E Ele vem. Sendo assim, se você já confessou Cristo Jesus, a mesa aqui posta não é a mesa da Igreja Presbiteriana do Brasil. É a mesa do reino de Deus e você faz parte dessa mesa porque você é um filho amado de Deus em Cristo Jesus. A sua identidade é essa. Mesmo que você não queira, é essa a identidade que Deus já te deu. Firme os seus propósitos nessa identidade e desfrute do melhor que Deus tem para você. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer por esse tempo de comunhão que nós tivemos, de adoração. E agora, Pai, nós vamos experimentar deste sacramento, Senhor. Esse sacramento é a graça visível, ó Deus, de algo que o Senhor fez para nós. É um símbolo. E esse símbolo, pela fé, Deus,
tem realidades profundas de transformação. Calvino diz que quando nós experimentamos da ceia, nós comemos, nós tomamos para nós a cura que o Senhor Jesus se apropriou na cruz para nós, ó Deus. Nós nos tornamos herdeiros de todas as promessas, co-herdeiros de todas as promessas do Cristo para as nossas vidas. Que cada um nesta manhã, Deus, possa ser curado, libertado, transformado através deste sacramento, Pai. É isso que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Senhor, nós queremos te agradecer por este momento, Pai, pelo nosso coração ser agraciado pelo amor em Cristo Jesus. Queremos te agradecer por tudo que o Senhor fez nesta manhã. Que o Senhor possa nos relembrar, ó Deus, da sua palavra. Que possamos ouvir, ó Deus, como o Cristo ouviu. Que nós somos os filhos amados do Senhor, ó Deus. Não por nossos méritos, mas pelo mérito daquele que nos salvou. O nosso Senhor e Rei Jesus. É assim que nós oramos. Amém. Vamos receber a bênção? Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, o conselho, o consolo, o poder e a ação do Santo Espírito de Deus estejam sobre vocês agora e pelos séculos dos séculos. Amém.